Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos em mais um domingo, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, em mais um momento na qual Deus nos concede de ouvirmos a sua voz e aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra. Estamos tratando nesta oportunidade da lição dos jovens, dos bons e maus exemplos. Essa que é a última lição desse trimestre. Estamos falando hoje da lição de número 6, que tem por tema Natã, falando o que Deus mandou você falar. Natã, falando o que Deus mandou você falar. O texto do dia está em 1 Crônicas 17 e o 15, que diz assim: conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Toda esta aula de hoje vai ocorrer e será diversas vezes citado o nome desses dois personagens, Natã, que era o profeta, e Davi, o rei, segundo rei em Israel. Separamos alguns pontos para que a aula fique dentro desses minutos mais clara possível. Primeira coisa para entendermos: fale apenas o que Deus manda, nem acrescente, nem diminua. Diga o que Deus mandou, na proporção que Deus te mandou. Provérbios 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus repreende aquele a quem ele ama, assim como o pai quer bem ao seu filho. Então não fique incomodado se o Pai, Deus, lhe repreender. Ele faz isso com amor. E aqui nesta lição nós veremos este fato. O primeiro ponto da lição é explicando quem foi Natã. Na lição nós temos a informação que ele é um homem de Deus. Em 1 Crônicas 29 e 29, diz assim: pois o rei Davi, em seus primeiros e últimos momentos, nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã. Perceba que a Bíblia direciona Natã como profeta. O que é profeta? Ouve de Deus e traz para o povo. Representante direto de Deus para o povo. Um porta-voz de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29 e versículo 25, a gente vê que neste tempo onde já era o rei Salomão, Natanael foi uma peça fundamental na organização do templo, do louvor, da adoração, organizando, separando os levitas. Perceba, e pôs os levitas na casa do Senhor, com saltérios, com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, e do profeta Natã, porque este veio mandado do Senhor por mão de seus profetas. Então Natanael, ele era um homem de Deus, um homem que estava sempre próximo de Davi, e Deus faz assim. Deus sempre levanta pessoas para estarem ao nosso lado, para nos ajudar, nos orientar. Em algum momento que estejamos um pouco fraco, oscilando na fé, Deus tem sempre um Natã para segurar em nossas mãos e nos dar uma palavra. Então, o primeiro
ponto é quem foi Natã. Natã foi um profeta, homem de Deus, alguém que serviu a Deus e ajudou, serviu ao rei Davi e também serviu ao rei Salomão. Segundo ponto deste primeiro tópico é o profeta ligado à monarquia. Deus tem sempre seus servos nas esferas, nos lugares mais diferentes. Sempre tem alguém pronto para falar. Deus tem alguém em todos os lugares para que a sua voz seja ouvida. Outro ponto, honre a Deus na posição que ele te colocou. Natã, ele era ligado à monarquia e Davi respeitava Natã, porque Davi via Deus na vida de Natã. Era perceptível, porque quem tem Deus em sua vida não dá para se esconder. Jesus disse uma certa vez, não tem como se esconder um velador embaixo de uma cama, porque brilha. Então, quem tem Deus não consegue esconder Deus dentro de si próprio, porque a luz de Deus brilha em nós. A Bíblia diz que Moisés, após se encontrar com Deus, teve que colocar um véu em seu rosto, porque resplandecia a sua glória. Então, neste segundo ponto da lição, nós já destacamos que Deus tem alguém sempre nos lugares. Destacamos que Davi respeitava Natanael. E também quero destacar que Deus também, neste mesmo proporção que Deus usou Natanael, Deus usou a Daniel para falar a homens grandes, a reis. Veja, no tempo que Daniel está lá diante de Nabucodonosor, está Ezequiel na beira do rio Quebar. Então, Deus tem Daniel para falar aos reis, príncipes, sábios, e tem Ezequiel para falar à massa da população. Reafirmo, Deus sempre tem alguém. Lembro-me do homem de Deus, profeta Elias, quando ele disse em um momento de crise, ele disse, Deus me abandonou, estou sozinho. E Deus disse, Elias, somente em Israel, não vou usar nem outro espaço, nem outro lugar, somente em Israel, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram. Então Deus sempre tem alguém nos lugares mais diferentes para que a sua palavra seja ministrada. Então Davi respeitava Natã, Daniel também falava ao rei, e Deus fala com os reis por misericórdia. Veja o que a Bíblia diz, que por misericórdia Deus vai ao encontro de alguém falando, usando a sua mensagem. Deus, ele é misericordioso. A Bíblia diz em 2 Pedro 3:9, diz, é longânimo para convosco, Deus, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Deus coloca homens de Deus em lugares de destaque para que o seu evangelho seja pregado e alguém se converta dos seus maus caminhos e se incline em adoração ao Deus dos céus. Terceiro ponto deste primeiro tópico, profetas, servos de Deus. Eu destaco que profetas, eles entregam a mensagem de Deus, mas eles são homens com limites, homens com imperfeições, homens que têm as suas privações. Então nós somos homens de Deus, mas homens, não somos semideuses, não somos deuses, somos apenas homens que tratamos de coisas espirituais, com Deus nos capacitando para isso. Suas mensagens vêm direto
de Deus, do próprio Deus. E a fonte da mensagem é a revelação divina. Então, profetas são homens, têm limites, têm privações, têm humanidade, mas as suas mensagens vêm de Deus, que é ilimitável, que não é homem, que é incansável à mente humana, imensurável, e a fonte da revelação da profecia vem de Deus, que é uma fonte inesgotável. Deus fala de diversas maneiras, e de maneiras que ele ainda nem falou, mas ele fala, se revela, se manifesta para cada um de nós, individualmente e no coletivo. Então, nosso segundo tópico desta lição abençoada é confrontando o rei Davi, o pecado consumado. A Bíblia diz que Davi se envolveu com uma mulher que não era sua. E a Bíblia diz, jovens, estamos falando para o nosso público, as más conversações corrompem os bons costumes. Os costumes são bons. Há um costume que foi uma base, mas a má conversação, ela corrompe até os bons costumes. Por isso, devemos fugir. O que é que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo, mas fugir da aparência do mal. Então, aquilo que vem como laço, que primeiro a gente é engoldado na mente e concedido. Neste domingo, Jesus diz para você, fuja da aparência do mal. Então, Davi se envolveu com uma mulher que não era sua, era para Davi estar em outro lugar, era para Davi estar fazendo outras coisas, mas não, se pegou no lugar errado e fez aquilo que não agradava ao Senhor. E os erros de Davi não param. Ele tentou encobrir o seu erro. E a Bíblia diz em Provérbios, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi tentou dar um jeito, chamou o soldado, mandou ele vir para casa, quando descobriu que estava grávida. E ele mandou o soldado deitar-se com a própria esposa. E o soldado disse, não vou, meus companheiros estão em guerra. E a Bíblia diz que Davi deu um terceiro passo, planejando o mal. Não permita, jovem, irmão, irmã, que o diabo ganhe espaço em sua mente para que você planeje. Davi arquitetou que um dos seus soldados mais leais fosse para a guerra e acabasse sendo morto, assassinado. Esta atitude de Davi desagradou muito ao Senhor Deus. E por isso que a Bíblia diz que a espada de Deus esteve na família de Davi. Porque além de ele querer encobrir, ele premeditou um assassinato. Um homem, segundo o coração de Deus, não atentou-se à voz do Espírito Santo. É por isso que neste dia Deus brada para nós através da lição de sua aula. Não esteja insensível à minha voz. Eu estou falando com você. Caminhe no caminho certo. Fuja da aparência do mal. Faça aquilo que Deus mandou e Deus te honrará grandemente. Então, Davi, estamos diante do pecado consumado de Davi. O homem foi para a guerra e foi assassinado. Segundo ponto segundo tópico diz falando por parábola. Perceba que Natanael chega diante de Davi e não chega com grandeza, não, chega com uma parábola. Sabe chegar, diz Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas e o seu vizinho só tinha uma ovelha. E esse homem que tinha muitas ovelhas foi receber um vizinho, um amigo.
E ele pegou o homem que só tinha uma ovelha e sacrificou aquela ovelha. Davi ele era pastor de ovelha na adolescência. Ele disse, como é que pode um homem tem tanto pegar do que só tinha uma? Ele disse, esse homem é digno de morte. Aí Natanael disse assim, Davi, este homem é tu. Tu tinha todas as mulheres. Urias só tinha uma. E aqui ele tinha, você pegou. Perceba que Deus sabe chegar ao coração do homem. Deus sabe tratar com o homem. Deus sabe repreender o homem. Como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. Veja a coragem de Natanael de dizer o que Deus manda. Davi poderia ter puxado uma espada e ir para cima de Natanael em um ápice de loucura. Mas como profeta de Deus, ele disse assim, este homem é tu. Tu pecaste, tu falhaste. Porque o profeta de Deus é assim, ele entrega aquilo que Deus manda, ainda que alguém se incomode. Porque o impuro vai se incomodar com a pureza, porque a palavra é sal. A palavra ela vai na ferida, mas ela trata, ela cura, ela movimenta. Então o profeta foi corajoso, porque não basta termos talento, temos que ter caráter. Não basta apenas eu falar de Deus, não basta apenas eu ter talentos que Deus me deu. O meu caráter vai falar por mim. Às vezes se tem uma ideia de que quem fala muito, tem muita intimidade com Deus, muitas vezes não. Então o caráter, ele é o exemplo, ele é o espelho de tão perto de Deus eu estou. Conhecemos a árvore pelo fruto. Então, neste segundo tópico, nesse segundo ponto, temos Natã falando com Davi através de uma parábola. No terceiro ponto, temos Davi, o rei que se arrependeu. Veja que bênção. Davi se arrepende, Davi se humilha, Davi se coloca na posição de Deus e no Salmo 51:11 ele diz, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, diferente de Saul, que não se arrependeu. Davi disse assim, Deus, cria em mim, glória a Deus, um coração novo, um espírito reto, dai-me alegria da salvação. Então, o arrependimento de Davi, a humilhação de Davi, fez com que Deus tivesse misericórdia dele, porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Que Deus é o nosso, né, irmãos? Então, no terceiro ponto desta lição maravilhosa, caro professor, temos falando o que Deus manda, falando o que Deus orienta, está dividido em 3 pontos. Um desejo lícito, falando por si mesmo e falando em nome de Deus. Qual era o desejo lícito? Davi, ele desejou construir o templo do Senhor Jesus. E é sempre bom estarmos pensando na obra do Senhor. Ele queria deixar claro para todos a sua fé, que ele cria no Deus de Abraão. Ele queria um lugar para que todos pudessem cultuar a Deus. Davi já estava velho, Davi já estava nos seus últimos dias. Ele disse, eu tenho um templo, uma casa tão linda. Então, Deus merece um templo para a glória, um templo para o louvor dele. Isto foi o desejo bom de Davi, foi um desejo bom de Davi. Segundo, falando por si mesmo. Aqui vemos Natanael, ao ouvir esse desejo de Davi,
ele concorda e diz assim: olha, isto é um excelente desejo, Davi. Isto com certeza Deus se agradará. Mas Natan falou sem consultar o que Deus estava querendo. Então é um perigo quando falamos sem consultar a Deus. Então tudo que devemos fazer, devemos consultar ao Senhor, devemos estar diante dele, devemos estar em humildade para que ele assim confirme o desejo do nosso coração. E a Bíblia diz que Deus falou para Davi, disse: olha, Davi, o que eu coloquei no teu coração, eu vou dar a outro. Aquilo que você sonhou, eu farei, mas farei com outra pessoa. Que venhamos a ter a humildade de saber que Deus pode até me usar, mas Ele usa o outro para completar, porque a obra é dele. Um planta, o outro colhe, e Deus é quem dá o crescimento. Nunca use o seu dom para afirmar o que Deus não mandou. No caso de Natanael, no terceiro e último ponto, falando em nome de Deus, perceba que Deus chama a atenção de Natan, do profeta Natan, no sonho. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é cuidado de Deus. Deus não permitiu que eles errassem. Pela misericórdia de Deus, muitas vezes Deus nos trava para que não venhamos a pecar, a desagradar, a sair dos caminhos do Senhor. Eu resumo essa reflexão desta aula afirmando a você: fale o que Deus manda, tenha intimidade com Deus, mas não se frague se afastando de Deus por nada. Não perca a intimidade com Deus, se arrependa como Davi, entregue a mensagem de Deus como Natanael e tenha a humildade de entender que Deus deu o sonho a Davi, mas realizou em Salomão. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula, em nome de Jesus. Amém.